se formar, ela fez, vamos fazer juntas? Eu disse, vamos, mas eu vou fazer como? E a minha amiga Neila, né? Vamos fazer como, Neila, para poder tá indo? Ela fez, Ellen, só coloca o pé, que o Senhor já vai colocar o chão. E com isso eu fui, né, entregando a Deus. Eu realmente tive um pouco de dificuldade nesse período, porque eu tinha acabado de ficar desempregada e não sabia como é que eu ia estar cursando. Mas Deus realmente colocou o chão e eu pude concluir, graças a Deus, com êxito, né, e abriu as portas agora para estar no mestrado em arquitetura, porque eu tentei mestrado em outra área, na área da educação, não tinha dado certo, mas Deus já tinha algo preparado para mim no tempo que eu desisti. Deve acontecer isso com muita gente também, quando a gente desiste, né, Deus, porque não era do seu jeito, minha filha, era do meu jeito, é no meu tempo. Então, a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus e ele vai fluindo, tudo fluindo. Então, tudo foi preparado por ele. Esse mestrado que eu estou hoje é para a glória dele, somente dele. Porque, humanamente falando, eu não seria capaz de fazer um plano de pesquisa em 7 dias. Eu não tinha plano de pesquisa, porque tudo que eu estava tentando era na área da educação. Então, na área de arquitetura, foi uma oportunidade. E outra amiga, é sempre os anjos, né? Eu digo os anjos que Deus coloca na minha vida, que é para dar aquele impulso. Fez, Ellen, tenta. Eu disse, não vou tentar, porque eu não tenho nada para essa área. Ela fez, mas tenta, Ellen. Pensei em alguma coisa. Aí foi quando veio as ideias, eu disse, não, vou juntar as minhas 2 áreas e foi elaborar um plano. Aí foi quando eu pensei de como o ambiente ele pode estar influenciando no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, hoje, a minha pesquisa é voltada sobre isso. Né? É como você estava comentando antes ali com a gente, todos nós somos neurodiversos, né? Achei muito Isso. bonito esse termo, viu? Isso. Então, vamos hoje dividir o nosso programa aqui em 2 blocos. No primeiro bloco, a gente vai focar mais na questão de design de interiores. Quando foi que você despertou para essa questão de fazer design, Ellen? Bem, eu tinha feito, na época que eu fiz o CFO, eu também fiz para design de interiores no Cefet, não era nem FPB ainda. E também não passei naquela época. Né? E eu fiquei meio frustrada. Meu Deus, uma coisa que eu gostava, mas não deu certo nenhum, nem deu certo o outro. E foi quando eu tentei vestibular de novo, passei para psicopedagogia. Aí veio a convite dessa minha amiga, de fazermos juntas o curso de design. E lá eu pude ver que eu lido com o ser humano do mesmo jeito. Tanto na área da psicopedagogia, eu lido com a aprendizagem humana, eu tenho que olhar para o humano, o ser humano que está ali, precisando de mim, entre aspas, né, da minha ajuda, do meu suporte, tudo que eu aprendi, como também o de design de interiores. Né? As pessoas precisam que a gente olhe para elas e coloque elas como centro, como protagonista do ambiente que vai usar. Não é somente o belo, o estético, que conta, o que vai ser publicado, digamos assim, nas redes sociais, para chamar cliente. Não é somente isso. Tem que levar em consideração cada cliente, e cada cliente ele é único. Né? Já atendi diversas pessoas, dentre elas, já fiz um projeto para um quarto de crianças com autismo, já fiz um projeto também recente de uma pessoa com deficiência, usa a cadeira de rodas, e assim vai aparecendo, né, pessoas idosas, enfim. Quando se trata da acessibilidade, me veio à cabeça, porque eu fiz o meu mestrado em gerontologia na Universidade Federal da Paraíba, e eu sempre, onde eu vou, divulgo. Eu divulgo o Instituto em casamento, nas celebrações, aniversários, até em velório, né? E a gente sabe que hoje, Ellen, tem crescido o número de idosos, principalmente quedas, até óbito. Minha avó faleceu, vítima também, uma queda em casa. A questão do espaço, né, da acessibilidade, da iluminação, das cores. E é uma proposta também fazer uma parceria, o LACES com o Instituto de Envelhecimento. Mas aí, quando se trata do ambiente, e sempre eu vou falar uma palavra-chave. Aliás, não podemos olhar o ser humano sem ter em vista as 4 dimensões que nós estamos falando, né? Você fez aí,
falo da psicopedagogia com a psicologia, que foca na aprendizagem, mas a gente não trabalha separado, né? É um trabalho realmente muito profissional, a equipe. Mas aí me vem aqui uma pergunta pontual, apenas eu fiz só aqui fazer um acréscimo, uma pergunta pontual. Quando se trata, nós trabalhamos com espiritualidade, o nosso programa é Espiritualidade e Saúde, e vocês de casa, quando vocês querem se concentrar, interiorizar, o ambiente fala muito. Como é que você prepara o seu ambiente para uma conexão maior consigo mesmo, com o sagrado? Isso envolve também, você trabalha muito bem, que é a temperatura, a iluminação, também o ambiente, um ambiente assim muito cheio também, aliás, até aconselhável de modo específico, a pessoa idosa tenha poucos móveis, mas voltando, mas que espaço, as cores, hoje a psicologia das cores, né? E me diga, nos diga, em relação à cor apropriada para nos acalmar, as cores falam, isso você trabalha muito bem, né? Arquitetura, design, como é que você vê esses elementos que acaba de trazer e refletir? Bem, as cores que trazem calmaria para os ambientes são os tons neutros, né? Que pode ser utilizado em vários ambientes, dentre eles o quarto, né? O que se pede mais, que se use cores mais aconchegantes, porque passamos o dia trabalhando na correria e precisamos de um ambiente que relaxe, que descanse. Então, os tons neutros. Outra cor que traz calmaria é a questão do azul, mas depende do azul. O azul clarinho, ele pode trazer essa sensação de bem-estar, né? Já o azul muito forte, ele pode trazer o inverso, a melancolia. Engraçado, e só a psicologia das cores fala sobre isso, né? Então, tem que ter esse conhecimento dos tons também, do contraste das cores, porque isso influencia também. O mesmo azul, do tom mais suave, traz uma percepção, uma sensação, já o tom mais escuro já traz outra percepção para o ser humano. A mesma coisa a iluminação. A iluminação muito branca, muito clara, ela tende a nos afugentar, digamos assim, né? Diferente das cores mais quentes. A luz quente, ela traz aconchego, calmaria, né? Então, o indicado para... Olha que chuva maravilhosa! Chuva de bênção. O indicado para o uso residencial é o tom neutro, a lâmpada na cor neutra, porque não é nem fria nem quente, né? E essa questão das cores, para a pessoa idosa, muito claras também, tem que ter cuidado, porque eles precisam, com o tempo tem a perda da visão, né? Vai diminuindo, ficando com baixa visão. E para baixa visão, um local muito claro também, isso também pode ser prejudicial, né? Pode ocorrer acidentes. Então tem que ter essa diferenciação de tons no piso ou numa parede, para que eles percebam, aqui é uma pia, aqui já é outro local, outra coisa, para não sofrer nenhum tipo de acidente. Vocês estão vendo este livro aqui? Este livro aqui é da médica aqui presente, da nossa facilitadora, doutora Valdelene Andrade. Já está na 4ª edição, saiu do forno, chegou a semana passada, e neste livro traz as 3 dimensões da religião, para conceituar a espiritualidade, a religião, a religiosidade e a espiritualidade. Quando se trata da religiosidade, os símbolos que facilitam a nossa relação com o sagrado. E a doutora Valdelene se expressa aqui muito bem. Você não pode perder essa oportunidade de ler este livro, que por sinal está sendo adotado por algumas, aliás muitas, porque já está na 4ª, este livro já está na 4ª edição. Aliás, edição de reimpressão. Eu me atrapalho na reimpressão. E aí, Ellen, quando se trata da religiosidade, dos símbolos que facilita a nossa relação com o sagrado, e você falou
que está preparando o espaço, eu escutei a doutora Valdelene comentando, para facilitar na oração. Que espaço é esse? Ela já fez um projeto, na verdade, não foi, Ellen? Ela estava me contando, padre, que estava fazendo o projeto de uma casa, de um apartamento inteiro, na verdade, e estava lá um ambiente que não estava sendo ainda aproveitado o espaço, e daí veio dela mesmo, brotou a ideia, né? E ela propôs para a cliente fazer um oratório. Fala um pouquinho sobre esse projeto para a gente, Ellen. Bem, esse projeto é de uma pessoa muito querida, né, que de cliente se tornou amiga, e ela precisava projetar todos os ambientes do apartamento. Um ambiente com 3 quartos, sala, cozinha, e um espaço de uma área que foi sugerido, fazer uma cristaleira, e um espaço no cantinho entre os quartos que estava vazio. E nós, designers, precisamos ser mais curiosos, né? E saber realmente como é o dia a dia dos clientes. E eu perguntei qual era a religião dela. E ela disse, sou católica. Eu disse, né? Então, eu vou sugerir algo bem especial para ela. Eu disse, não, porque para esse espaço eu pensei, não sei se você gostaria, de fazer um oratório. Ela olhou para mim e fez, que maravilha! Era o meu sonho ter no meu cantinho, na minha casa, no meu apartamento, ter um oratório. Aí eu fiz, então vamos aproveitar a oportunidade, né? E foi feito esse projeto com cores bem suaves, que trouxesse realmente calmaria, porque geralmente quando a gente está ali naquele momento de oração, tanto para agradecer, mas também em momentos de aflição, de angústia, né? De pedir a Deus ali por socorro. Então, o oratório, ele nos traz isso, né? No dia a dia, na correria, você até esquece de fazer uma oração antes de dormir. Então, o oratório, ele nos lembra isso, né? Nos lembra de Deus, nos faz lembrar, né, da importância de Deus na nossa vida. E o oratório dela ficou belíssimo. Ela tem uma imagem linda de Nossa Senhora de Aparecida, e ela colocou no altar com 2 puffzinhos para ela e outra pessoa que queira estar rezando com ela, porque onde um ou mais estiverem juntos, o Senhor está presente, né? Então, tem um cantinho de alguém que ela poderia estar convidando, uma amiga, e um espaço para um quadro da Sagrada Família. Ficou lindo esse projeto. Antes da doutora Valdelene falar, você falou de um cantinho. Você percebe, e também eu quero compartilhar com vocês, que hoje aqui nós temos 2 visitas especiais que estão aqui por trás das câmeras, que é Bruno Ferreira, ele é produtor de TV, né? E a sua esposa Vanessa. E a cada quarta-feira nós temos aqui o Rodrigo, que nos acolhe tão bem. Mas aí, falando desse espaço aconchegante, quando a gente chega aqui na Casa da Paz, eu aproveito e faço um convite. Vanessa e Bruno ficaram encantados. Quem chega aqui quer voltar. Eu, por exemplo, cheguei aqui quando a fundadora estava hospitalizada e ela partiu de Covid. E é interessante que esse espaço aqui tem a cara de Edivânia Marinho. Ela permanece, a importância do símbolo. No próximo programa, nos próximos, a gente vai gravar ou transmitir no Memorial Edivânia Marinho. Então, com a senhora, doutora Valdelene. E cada ambiente que a gente conhece aqui, né, padre, é tão tocante. Dependendo do horário, eu estava falando para Ellen que a gente venha fazer o programa, né? Que a gente já teve a oportunidade de vir durante o dia, eu e Padre Paulo. E belíssimo aqui o contato com a natureza, né? Tem a capela também, que é um encanto. E a gente logo, daqui alguns dias, vamos exibir um programa que foi gravado na capela. E fica mais uma vez o convite aqui que o padre fez para vir conhecer a Casa da Paz, né? Que vez por outra eles fazem também uns domingos aqui bem animados, com tipo rodízio de feijão, ou feijoada, e rodízio de crustáceos, né, Rodrigo? E vai ser bem interessante para quem quiser conhecer.
E dando sequência aqui à nossa conversa com Ellen, é muito interessante a questão da ambientação, da iluminação, das cores, como você estava colocando. E nesse livro, padre, que o senhor está segurando aí, da editora Santuário, que é Medicina e Espiritualidade, tem um capítulo que eu falo da oração pessoal, sabe, Ellen? E eu falo um pouquinho justamente da importância da ambientação para a gente rezar, de se preparar para a oração. Não que a gente não possa fazer oração em qualquer local. Sim, qualquer local, qualquer horário, né? No metrô, no ônibus, em qualquer local. Mas é importante a gente também ter no nosso dia a dia um momento de verdade de nós com a gente mesmo e com Deus, né, padre? Daqui a pouquinho, interessante, você já deu uma deixa, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre a psicopedagogia e como trabalha com a inclusão, o ambiente também influencia também no comportamento. Um ambiente com ruídos, com barulho, com muito estímulo, para uma pessoa que tem autismo, uma pessoa que tem TDAH, meu Deus, é um sofrimento muito grande. Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o ambiente também no impacto emocional da criança, do adulto. Agora, Rodrigo, sabe assim que eu estou aqui curioso, a gente não está tendo retorno, não chegou ainda. Quem está nos acompanhando, seria bom que vocês pudessem comentar, né, no chat, bem como seguir o Instagram da Casa da Paz, @Casa da Paz, também. Tudo junto. Seguir também a doutora Valdelene, coloca lá, @doutora Valdelene, e o seu e-mail, Ellen.dantas, Oi com dois? É isso. Com 2 A's. Não vou esquecer de mim, não. E @pe. que é padre Paulo Cordeiro. @pe. Paulo Cordeiro. Como a doutora Valdelene falou, comenta, pode printar, fotografar, nos marcar, porque a gente vai repostar. É uma maneira da gente estar interagindo, porque para vocês é mais fácil, porque vocês estão nos vendo. E nós só com o calor da emoção, a alegria de saber que estamos perto de vocês, que estão nos acompanhando. Eu acho que, pronto. É porque estava enganchando aqui um pouquinho. Como é ao vivo, gente, aí não tem direito de a gente passar limpo depois, não, tá? Então, Ellen, continuando a falar um pouquinho da questão da ambientação, de trazer as pessoas para um momento de tranquilidade, né? A espiritualidade, ela tem lhe ajudado no desempenho dessa sua vocação também de design? Sim, muito, né? Porque muda o nosso olhar. A partir do momento que a gente leva em consideração o outro, a partir do olhar cristão, né, a gente passa a exercer a nossa profissão de uma forma diferenciada. É com amor. Eu sei que muita gente faz por amor, mas com Deus, assim, é diferente, né? Porque você leva o olhar para além do que você está vendo, né? É como se você também entrasse em sintonia com Deus e parece que vai fluindo, porque eu poderia não ter perguntado à cliente sobre o oratório. Aquele espaço poderia ter continuado ou vazio ou preenchido com outra coisa. Aí toca o coração da gente fazer determinadas perguntas. Então, isso é quando a gente tem essa sintonia, essa ligação com Deus, né, com Nossa Senhora, porque eu sou consagrada a Nossa Senhora. Eu tenho muito, né, uma conversa bem particular com Maria. Tem devoção. E ela manda os dela. Ela manda as pessoas dela. Incrível. Incrível. Em todos os lugares. Eu sempre me encontro com alguém que é devoto dela, que é consagrado a ela. E essa cliente era devota, não consagrada, mas devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu não sabia. Em nenhum momento é difícil os clientes falar da sua religiosidade, né, do seu partido político, do seu dia a dia, onde trabalha. É muito difícil falar sobre você, né? E a gente tem que perguntar sempre, constantemente, sobre o que ele gosta ou não gosta. Porque para fazer o projeto você tem que conhecer um pouco
ou melhor, muito do seu cliente, né? Demais, demais. Então, primeiro, a gente não pode dissociar, porque é o processo criativo, né? Digamos, eu como padre, eu faço a escuta, a senhora como médica, e também na clínica, que eu atendo a adultos e idosos. Então, de acordo com a necessidade, com a demanda, vai fluindo. Por isso, eu digo que é inspiração. Então, não tem como a gente separar o processo de criatividade, porque nós viemos do hálito do Criador, da inspiração, com a necessidade da pessoa. Você fazer bem, a satisfação, como diz São Francisco, né? É dando que se recebe, há mais alegria em dar do que receber. Claro que é mais fácil a gente se doar, do que a gente receber. É interessante que eu estava refletindo aqui na Casa da Paz. Quando a gente é bem acolhido aqui, de ir lá pegar a comida, levar à mesa, eu digo, meu Deus, eu tenho que aprender, até no processo do meu envelhecimento. Envelhecer também, a gente tem a humildade de aceitar ser ajudado. Então, não tem como separar a sua atuação profissional do processo de criação, da inspiração, porque apenas trazendo para a dimensão da espiritualidade, nós somos instrumentos, né, nas mãos do Criador. E aí você coloca a Virgem Maria, aquela que se deixou guiar, se inspirar por Deus por meio do anjo Gabriel. E continuando a sua fala, padre, e pegando um gancho também no que Ellen falou, quando ela falou que poderia não ter perguntado à cliente a religião dela, e daí veio a ideia do oratório, né? Então me lembrei de duas coisas. A primeira, que não tem nada por acaso, né, na verdade. E você disse assim, sempre Deus coloca na minha vida pessoas que são devotas de Nossa Senhora. Aí eu lembrei-me agora da minha tia, que está passando por um processo assim, de tratamento, né, de câncer. E em outro câncer que ela operou, padre, quando ela chegava no consultório do médico, a primeira vez estava lá uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E em outro câncer que ela foi tratar, também em uma clínica diferente, foi recebida por uma imagem de Nossa Senhora de Fátima também. E agora, mais uma vez, né, no câncer de mama, que ela tem enfrentado. E ela se deparou mais uma vez com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Aí ela disse para mim assim, já sei que vai dar tudo certo, né? E também, Ellen, na sua fala me recordou uma coisa, que você falou assim, poderia não ter perguntado, porque muitas vezes a gente não pergunta sobre o partido político, a religião, como que isso pode gerar algum constrangimento ou até alguma divergência do seu pensamento, né? E, padre, muitas vezes a equipe de saúde, o médico, também fica tolhido em perguntar sobre a religião do paciente, porque ele acha que pode estar sendo inoportuno, porque pode não saber como perguntar, mas ao contrário do que se pensa, do que muita gente pensa, os pacientes eles se sentem mais reconfortados quando o médico ele se interessa em saber sobre a sua espiritualidade, porque ele mostra um pouco também a sua humanidade e mostra o interesse. Então, você demonstrou total interesse por ela, né? E como coincidiu de ser a sua religião, aí foi mais uma aproximação. É interessante que bom, doutora Valdalene trouxe a religião. Nós somos católicos, eu sou padre, nós somos uma comunidade católica, já falando da nossa devoção, mas no nosso programa a gente tem uma abertura muito grande, porque quando se trata da espiritualidade, ela não necessariamente confessional, digamos assim. A espiritualidade ela é ampla. Claro que cada um vai de acordo com a sua crença, com a sua fé, com o seu respeito. Eu já vejo hoje que já há uma abertura maior na universidade, a senhora sabe muito bem, como pesquisadora, como fez o seu mestrado na linha da espiritualidade e saúde, que já há uma procura muito grande na Universidade Federal. Nós temos especialização em cuidados paliativos, enfim, os eventos traz realmente a dimensão da espiritualidade. A gente sempre vai fazer questão de lembrar que a importância, né? E aí, em 2019, 2018, a Associação Brasileira de Cardiologia orienta os cardiologistas, aquela categoria,
a acolher o seu paciente a partir da crença, da religiosidade. Por quê? Porque a partir da abertura do profissional, se permitir, vai facilitar a adesão ao tratamento, não é? A aproximação. Até a literatura traz, as pesquisas, mesmo após a alta daquele paciente, distante, permaneça aquele elo, aquela ligação com aquela equipe, e ele vai fazer adesão ao tratamento. E a gente vê já uma abertura muito grande, porque justamente achar que não é da sua ossada, né? A senhora sabe muito bem que fez residência, a senhora terminou há mais de 20 anos, já tem uns 20 anos de experiência. Então, de 10 anos para cá, é que há uma abertura maior, né, para o estudo da espiritualidade, porque entendeu-se que não se pode negar a espiritualidade, porque, finalizo lembrando que no dia 22 de janeiro de 98, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, vai oficializar a dimensão, a espiritualidade como uma quarta dimensão que traz sentido de vida, né? Principalmente quando o paciente está já em cuidados prolongados, ou mesmo num momento tão difícil, e vem a fé como âncora, a espiritualidade como uma ferramenta de aproximação com a família e também com a equipe, né? Acho que a gente já pode chamar o nosso intervalo um pouquinho, né, Rodrigo? Daqui a pouco a gente retorna no segundo bloco e a gente vai abordar, então, mais uma faceta, né, dessa nossa convidada tão especial aqui, que é Ellen Dantas. Já já a gente volta. Estamos voltando com o programa Espiritualidade e Saúde, e hoje nós estamos conversando com a psicopedagoga Ellen Dantas e também mestranda do programa de pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal da Paraíba, com foco na acessibilidade e também no espaço que vai favorecer a aprendizagem, a aproximação, a comunhão, né, consigo com o próximo. Aí, nesse segundo momento, vamos falar agora sobre a
psicopedagogia, ela é especialista em TDAH. Hoje está em alta, né, em voga. É até um modismo dizer que todo mundo agora tem TDAH, né? Inclusive o senhor. Transtorno déficit de atenção e hiperatividade. E ele também é especialista em dislexia. Então, a relação da dislexia com o TDAH, né? Então, Eli, voltando ainda na primeira parte, no primeiro bloco, nós falamos sobre o ambiente. Primeiro você vai falar o que é TDAH, a definição, como é dado o diagnóstico, como também da dislexia, bem como esse ambiente poderá ser facilitador ou também complicador no processo do bem-estar do portador. Não sei se é a expressão portador. Não é portador, perdão, Ave Maria, eu também sou profissional da saúde. Da pessoa com TDAH, perdão, corrigido. Bem, o TDAH hoje, muita gente está se identificando, né, porque está bem divulgado o que é o TDAH, o que é a dislexia. Então, muita gente se identifica com alguns sintomas, mas isso não quer dizer que você tenha, né, ou TDAH, ou a dislexia, ou algum outro transtorno. Precisa realmente passar pelo processo avaliativo para poder ser identificado, né? O TDAH, por exemplo, ele é um transtorno neurocomportamental. E alguns sintomas dele são procrastinar muito, né? Não consegue organizar uma rotina, né? Planejar, a dispersão. Nem sempre quem tem a desatenção tem também a hiperatividade. Ele pode andar em comorbidades ou não. Uma pessoa pode ter hiperatividade e não ter desatenção, e vice-versa, né? Tem também a questão da impulsividade, que também é presente dentro do TDAH. Muitas pessoas se identificam impulsivas. E a questão da dislexia é problemas de leitura, referente à leitura, escrita, né? Especialmente identificado quando ainda é criança, né? No processo de alfabetização. Eu estava falando até com o Valdelene sobre também os graus, né? Dos estudos recentes de que a dislexia também tem graus, como TEA, né? O transtorno de espectro autista. Então, já desde a alfabetização é que as pessoas apresentam algum tipo de dificuldade na leitura, na escrita. Já começa com a rejeição da questão da leitura, e os pais às vezes não conseguem entender o porquê que a criança não lê, mas é porque não consegue ler, né, por conta da dislexia. A letrinha espelhada é uma das características também da dislexia. Como assim? Explica aí para o nosso público que não está bem ambientado com isso. Então, a letrinha espelhada, as crianças que têm a dislexia apresentam as letras inversas, né? A letrinha E, por exemplo, ao invés de escrever com a posição correta, escreve ao contrário. Então, fica aparecendo um 3 ao invés de um E, né? Então, são um dos sintomas das crianças. Troca letras também, não é, Ellen? Qual é a troca mais comum? É o do F com V, o M com N, o A com o E, e isso de letra imprensa. O B e o P também há bastante troca, como também omissões. Escreve e omite as letrinhas, são as principais características. Ellen, interessante, você me veio uma memória, uma lembrança, quando eu fiz meu estágio na clínica de psicologia, lá no Unip, onde você estudou, e marcou muito quando uma mãe chegou para mim e disse assim: eu gostaria que você atendesse a minha filha, ali, meu filho, porque eu perguntei qual o comportamento, a rotina dessa criança. Mais uma vez, o que mais me inquietou foi o ambiente, a rotina daquela criança e como estavam as relações, né? E ela falou assim: porque ele não para. Eu disse: certo. Qual o tempo que a senhora passa com esta criança? A senhora trabalha aqui? Ela trabalhava na própria instituição. Não, eu trabalho o dia todo. Sim, mas em casa, quem fica com essa criança? Ah, é minha irmã. Sim, mas como é o comportamento com a senhora e com ela? Ah, ela obedece. Comigo ela não para. Certo. E depois, como é o seu espaço?
qual é o tamanho da sua casa? E ela trouxe um espaço muito pequeno, que por sinal eu vejo muito na igreja, as crianças chegam, querem correr, eu pergunto, mora em apartamento, né? Tem um espaço que é correr, que no nosso tempo a gente brincava na areia, pulava, hoje é uma super proteção tão grande. E aí eu perguntei, consegue levar ela àquela praça? Consegue sair com essa criança? Não, eu disse, olha, provavelmente não será hiperatividade. Por ser a questão da rotina, ela tem muita energia, precisa gastar essa energia. Então, esse espaço também, mais uma vez, a gente não tem como a gente dissociar, né? Esse espaço que também é favorável ou desfavorável. Mais uma vez, como vamos bater na tecla, realmente está um modismo muito grande, falar assim, hiperatividade, déficit de atenção hoje, né? Como também a gente tem muitos estímulos, como o celular, as redes sociais, isso também gera o pensamento, como diz Augusto Cury, o pensamento acelerado. E aí, como você, na clínica, percebe essa queixa no tocante à dificuldade de aprendizagem, ou da aprendizagem? Bem, chega a demanda, né? Aí fazemos a anamnese, a importância de ouvir. O ouvir, acho que está em várias profissões, é essencial a escuta. Então, vem a questão da anamnese, onde os pais relatam, e a partir disso vem a parte avaliativa, e tem testes para isso, né? Testes para ser identificada a dislexia, testes para ser identificado o TDAH específicos, né? Como o TAC, que é o teste de atenção e concentração, da atenção concentrada, tem a atenção seletiva, tem também sobre o trilhas, o teste trilhas também, ele ajuda nessa compreensão, se tem ou não TDAH. Então, tem testes específicos para ser identificado quando há essa demanda. Eu acho muito interessante quando você coloca sempre a sua diversidade, né, de vocações e a forma como você une isso, né? A psicopedagogia e o design. E você estava falando também de como é interessante a experiência com os estudantes, né, de arquitetura, a partir lá do Laboratório de Acessibilidade, né, o LACESS, onde você é pesquisadora, não é isso? E como é que está sendo, Ellen, feita essa experiência com os estudantes lá do LACESS? Bem, já na formação, há a preocupação dos alunos se sensibilizarem, sentirem empatia com o outro, né? Muitos são formados, mas não têm essa preocupação com o outro. E lá, a professora Angelina, que é minha orientadora no mestrado, na disciplina de projeto de edificações, ela proporciona isso para os alunos, uma vivência de acessibilidade. O ano passado foi dentro da universidade e esse ano eu estava como estagiária docente e nós levamos os alunos para o espaço cultural. Foi riquíssimo, né, essa vivência. Os alunos puderam simular as deficiências dentro desse espaço e usando os simuladores empáticos, que são a bengala, a cadeira de rodas, um óculos para a cegueira total e outro com a baixa visão. Então, foi dividido em 6 grupos, monitorados por estudantes de pós-graduação. E lá foi dividido com uma missão. Cada um foi para um grupo foi para um local determinado, pré-definido. Então, um foi para o teatro do espaço cultural, o outro para a biblioteca, outro para o estacionamento, que é uma coisa tão simples, né? Quando a gente chega num espaço cultural e que precisa estacionar, e como é que é esse acesso para chegar dentro de determinado local, né, por uma pessoa com cadeira de rodas ou com alguma mobilidade reduzida. Então, eles vivenciaram isso. E, no final, eles fazem um vídeo relatando toda essa experiência. E o olhar deles muda, é incrível, assim, a percepção. Eles viram como é diferente o espaço através do olhar de uma pessoa com deficiência. Lá no espaço cultural tem os espaços que realmente são inadequados, né? A rampa, que tem um espelho d'água, não tem as proteções devidas, como um guarda-corpo. Não tem elevador para uma pessoa com cadeira de rodas.
A inclinação da rampa é para além da norma, não segue o que está recomendado em norma, que é uma recomendação mínima, né? A norma ajuda nesse processo também de projetar espaços que pensem nas pessoas com deficiência e sensibiliza. Aí teve outro momento, que foi já dentro de sala de aula, em que a gente viu a percepção dos alunos em 3 esferas, né? A primeira esfera é de forma individual, então eles falaram quais foram suas sensações, seus sentimentos referente a vivenciar essa deficiência e a observação do espaço, do ambiente. Então, o que foi que eles observaram? O que é que eles acharam? Então, um dos sentimentos mais relatados foi a questão da insegurança, se sentir inseguros em estar percorrendo, né, aquele trajeto. E já a observação foi realmente que é inadequado, inacessível, né? Não tem diferenciação de piso, é tudo muito branco. Então, uma pessoa que tem uma baixa visão, por exemplo, não sabe quando está passando de um espaço para outro, porque não tem demarcando a parte, né, de contraste de pisos, não há. E o segundo momento foi com o próprio grupo da vivência, que eles precisaram pontuar algumas coisas que inquietaram, né? E o terceiro momento foi já o grupão, né? Fizeram uma roda de conversas e eles ali estavam falando tudo que eles marcaram. E enquanto uns concordavam com uma coisa, outras discordavam, disse que deu para percorrer, outros que realmente com outro tipo de deficiência não deu para percorrer. E isso é interessante, porque nos mostra isso, que somos neurodiversos. Mesmo tendo, um exemplo, a mesma deficiência, mas todos os deficientes são diferentes do outro. Cada um tem a sua especificidade, e é isso que tenta se mostrar nessa vivência. E o laboratório de acessibilidade é que promove isso, né? Essa vivência. Por enquanto, é arquitetura, né? Não sei futuramente. Sabe o que eu fico assim pensando? Não sei se é a inquietação de vocês, com certeza, que quando a gente se preocupa com o outro, nós estamos realmente exercendo a nossa cidadania, né, e a compaixão. Mas eu não estou sendo pessimista, mas realista. A gente percebe. Vamos trazer para uma visão ampla. As nossas ruas, cada um faz a sua calçada do seu jeito, pessoas colocam ferro ali, aquelas lixeiras grandes, quer dizer, é cada um preocupado consigo. Isso vai levar um tempo, essa mudança de mentalidade, né? E aí, como a universidade, você traz, isso é uma simulação de estudantes da graduação de arquitetura. Que maravilha! Então, como esses estudantes também ampliar essa conscientização para as escolas, as próprias universidades, né? Acho que a gente percebe o desrespeito quanto à acessibilidade e realmente é um desafio muito grande. Eu estou pensando na capital, nas capitais. Quando a gente percebe que cada um constrói do seu jeito e aí já não tem mais espaço para o pedestre e o desrespeito. Então, como a gente falar de espiritualidade, como a gente falar de saúde, sem levar em conta o outro, o meu vizinho, o respeito para o outro, com o outro. Quer dizer, eu pensando no meu bem-estar, o outro, desculpa a expressão, que se lixe. Como é que eu vou exercer a minha espiritualidade sem esse cuidado, né? Como é que a gente pode acolher o outro? Certamente, quando o médico acolhe, pergunta: tem saneamento básico? Como é a sua rua? Né? Tem esgoto? Tudo isso a gente sabe que, por sinal, como tem melhorado, tem se tornado melhor a longevidade, a qualidade de vida. Ou seja, um mundo melhor depende de cada um de nós, né? Depende de cada cada um. Inclusive, padre, porque isso aí que o senhor colocou, a Constituição de 1988, ela trouxe uma nova definição do que é ter saúde, né? Então, a própria acessibilidade também aos meios de você ter saúde, né? Aos postos de saúde. Então, essa tão falada acessibilidade, né? E que quando o senhor coloca assim de cada um fazer do que quer da sua calçada, tomando para mim mesma, muitas vezes eu tenho que passar pelo asfalto ou pela rua, porque as calçadas, elas, além dos bancários mesmo onde a gente mora,
parece que não foram feitas para pedestre, né? E muito menos para quem é cadeirante, porque são verdadeiros degraus as calçadas. Não são calçadas, né? Para pedestre, não. E não são acessíveis nem para a gente que não tem a deficiência, imagine para os deficientes, né? E essa questão mesmo da espiritualidade, ela está em tudo, como o senhor colocou, de você se colocar no lugar do outro, de você pensar no outro. E isso é em qualquer profissão e a todo momento, né? E Ellen coloca muito bem isso no trabalho dela como psicopedagoga, a maneira dela se importar com o outro, de como ela atende, inclusive porque você atende uma demanda assim, de crianças e adolescentes com dislexia, com transtorno de déficit de atenção, já atendeu autistas e levando para o mundo do design, Ellen, você estava falando também de projetos que você desenvolve para crianças com autismo, para crianças com TDAH. Fala um pouquinho da importância do ambiente para essas crianças, como você trabalha isso aí. Eu ainda acrescento, que me veio agora, também uma inquietação. Esse projeto você vai possível falar. A gente sabe que no decorrer da história, das religiões, como era visto uma pessoa com deficiência? Eu lhes pergunto, nós queremos saber, com certeza vocês estão em casa. Alguns pais se culpam, acham, realmente, vê até como castigo. Ainda existe essa crença de que o filho nasceu com a deficiência, porque foi negligente, porque foi castigo. Essa visão que antes se tinha, hoje não tem mais. Mas a gente sabe que havia ainda, não é, doutora Valdelina, será como médica, nos estudos, ainda havia essa concentração que é resquícios de uma forma que passaram distorcida, né? Até na própria, na Bíblia mesmo, na primeira aliança, havia essa mentalidade. Quando alguém perguntou a Jesus, ele está... Quem pecou foi ele ou foram seus pais, né? Sim. Olha, na verdade, eu acho que ainda existe sim a associação de doença com castigo. E, inclusive, infelizmente, muitas vezes, um filho com deficiência ou com um transtorno de espectro autista, ele é muito jogado assim nas costas da mãe. Eu não sabia, mas por ocasião da entrevista com Lucieles, né, que é autista, ela nos disse na ocasião que em torno de 70% dos pais deixam as mulheres, né, com seus filhos, eles abandonam quando descobrem que tem uma criança autista. E muitas vezes eles não aceitam e dizem logo, quando alguns não aceitam o diagnóstico e muitos, né, deixam a esposa com total responsabilidade. Ontem mesmo eu atendi um garotinho lá em Timbaúba. Ele tem a parte grave, né, do espectro. E a mulher lá, ela cria sozinha o menino já está assim, grande, né? Tem 13 anos, mas ele é enorme. E ele é bem agressivo, a todo instante ele fica agredindo a mãe, querendo enforcar, batendo nela. E não é porque ele quer. A gente vê que ele não se controla e a medicação não tá tendo muito êxito e os retornos para os especialistas é uma coisa assim que demora muito, então os especialistas eles não chegam a avaliar bem como está sendo a eficácia da medicação. E para resumir, ela se vê sozinha e o único instante que ela tem para cuidar de alguma coisa da vida dela é quando a criança está na escola e que muitas vezes ele não quer ir, né? Então, ainda hoje está associado, padre, muito com o castigo e é como se a mulher tivesse que arcar com toda essa carga, muitas vezes. Né? Bem, a maioria dos pacientes, dos pais, né, que procuram, realmente, por vezes, não aceitam, né, o diagnóstico. Aí vem aquele processo de luto, entre aspas, né, quando sabe do diagnóstico, mas depois eles começam a se envolver com as terapias
e buscar realmente esse auxílio. Mas Valdelene falou excelentemente, né, sobre esse passado, de como era e o hoje. E falando do TDAH e do TEA com projetos, assim, essa preocupação, porque um ambiente com muito estímulo, ele vai acabar dispersando ainda mais as pessoas que têm o TDAH. Então, tem que ter realmente uma preocupação de não ter muito estímulo no ambiente, a questão das cores, como as cores elas influenciam o nosso comportamento, o excesso delas pode estar prejudicando tanto pessoas com TDAH quanto pessoas também com o TEA, né? Tem um estudo e livros já publicados sobre o ambiente, a questão arquitetônica com o transtorno de espectro autista, e se recomenda que o ambiente seja com tons mais suaves. Pode usar cores, pode, mas que seja com contraste menor, como os tons pastéis, né? Vem a questão da recomendação também da iluminação, que pode estar auxiliando, beneficiando ou não, né? E isso aí já vem para o lado do ambiente escolar, né? Também precisa ter essa preocupação de como o ambiente escolar ele pode estar estimulando ou não, né? Trazendo para o lado também da psicopedagogia. É somente o transtorno que está ali fazendo com que a criança não aprenda, ou o ambiente também está influenciando nisso, né? Então, quando eu junto as duas áreas, é magnífico, porque eu posso estar olhando com os dois olhares, com um único propósito, que é a criança com deficiência ou com algum transtorno, o benefício dela, justamente. Nós já estamos chegando ao final do programa de hoje, Saúde e Espiritualidade, e a cada semana estamos convidando um profissional da área da saúde, da educação, espiritualidade, né, e saúde, para que a gente possa fazer esse elo da espiritualidade com a saúde. E hoje nós conversamos com Ellen Dantas, uma contribuição valiosa, trazendo a sua experiência pessoal, profissional. E aí nós queremos agradecer a vocês e também pedir que comentem aí no chat, que vocês possam compartilhar o nosso programa. Olha, uma alegria imensa, muito obrigado pela valiosa participação, e na próxima quarta-feira estaremos aqui. Não esqueçam de ficarem antenados com o Instagram da Casa da Paz, o Instagram do Padre Paulo Cordeiro, Ellen Dantas, e também o Instagram da doutora Valdelene. A gente vai colocando os nossos convidados, e você possa também repostar a chamada que você vai recebendo, tá bom? E nós queremos conhecer, saber onde é que você mora. Hoje, de Gurien, Jacinta, uma ex-paroquiana, pediu o link para compartilhar. Nós estamos compartilhando. Falem do nosso programa, porque depende de você também, para que a gente possa manter o programa no ar. É uma dedicação de quem vem aqui, da Casa da Paz, e de vocês que estão nos acompanhando. Então vamos fazer cada vez mais esse programa se expandir, se propagar pelos 4 cantos da terra. Nossa. Nas considerações finais dela, eu queria só que ela detalhasse um pouquinho, eu sei que é curto tempo, sobre o projeto que eu estava perguntando, Ellen, da criança com autismo, que eu achei interessante, que você disse que até a altura que se colocava o brinquedo era direcionada para ele. Fala um pouquinho só sobre isso aí para encerrar. Certo. Bem, tem crianças com autismo que são não verbais, né? Então, para estar estimulando a criança a falar, né, a tentar pedir, foi feito nesse projeto uns nichos que colocavam os brinquedos prediletos, aqueles, né, que chamam a atenção, em locais estratégicos, que é um pouquinho mais alto, que era para poder estar estimulando a questão verbal. Então, a criança pedia à mãe, a mãe falava e ele tinha que estar repetindo as palavras, tentando, para poder estar pegando. Porque
se pensa o contrário, né? Que por ser o preferido seria mais acessível, mas aí foi o contrário, foi colocado mais alto Que é para para estimular. levar a criança a falar. Achei assim, bem interessante. Isso. E então vamos terminando aqui hoje, agradecendo muito a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o convite e conta sempre comigo quando precisar, viu? Até a próxima quarta. E eu Deus convido quiser. vocês a ficarem em pé para a gente finalizar como nós iniciamos, nesse espaço santo e sagrado. E já aproveitando mais uma vez, venham conhecer a Casa da Paz. No próximo programa nós vamos apresentar no outro espaço. A cada semana estamos conhecendo um cantinho especial desta casa que nos proporciona tanta paz, tanto acolhimento. E o Senhor esteja convosco. São Francisco de Assis é o baluarte desta casa e é o nosso padroeiro. Que São Francisco que viveu a humildade e a simplicidade, eu já deixo como tarefa para vocês e para nós hoje a oração São Francisco. Eu não sei como é que você está na sua casa, como está a sua relação familiar, profissional, como é que está o teu coração. A oração São Francisco já a contempla. É melhor perdoar, é perdoando que se é perdoado, compreendendo que se é compreendido. Que recai sobre nós, pela intercessão de São Francisco, que se estenda à sua casa, esse espaço que você escolheu para estar conosco hoje, esse espaço que com certeza em uma hora te trouxe realmente a paz, te trouxe para o teu recolhimento interior e abriu o teu coração também ao conhecimento, ao entendimento. Que assim desse seja a vontade de Deus, a bênção do Deus rico em misericórdia, pela intercessão de São Francisco de Assis, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E até a próxima quarta-feira.